Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui e dessa vez a gente vai ver o seguinte: como que a gente vai fazer uma validação de dados condicional? Ou seja, o que é isso? Eu tenho aqui duas tabelas, eu tenho a tabela de receita e a tabela de despesa. E aí, quando eu chegar aqui e marcar, por exemplo, despesa, vai aparecer para mim só as opções de despesa aqui, ó: salários, marketing, bônus, vale refeição, vale transporte. E aqui, quando eu chegar e marcar receita, vai aparecer aqui para mim só as informações de receita: BPO financeiro, contabilidade, fluxo de caixa, plano de negócios. Beleza? Isso aí a gente vai aprender a fazer passo a passo, mesmo que você não saiba nem como começar aqui nesse vídeo. Então o que a gente vai fazer agora, galera da edição? Vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça no conteúdo. Fechou? Te aguardo lá. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta 3 vídeos por semana de Excel, VBA ou Power BI. Então, se você quer receber videoaulas de graça e ser avisado por essas videoaulas, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se você quer aprender essas 3 ferramentas e precisa aprender para se destacar no mercado de trabalho, se você ativar as notificações, o que vai acontecer? Você vai receber uma notificaçãozinha no seu celular. E aí, basicamente, se você está interessado no tema da aula, você vai assistir. Se você não está interessado, você vai passar a notificação para o lado. Então você não tem nada a perder com isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber pelo menos 3 aulas por semana. Se você quiser aprender com a gente na prática, a gente vai deixar aqui embaixo, ó, no link da descrição, o link dessa planilha. Então a gente vai disponibilizar essa planilha para você praticar junto com a gente. É só você clicar lá, baixar e fazer na prática aqui o que a gente precisa. Beleza? Vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu tenho aqui uma aba gabarito e uma aba aqui, ó, para fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só excluir essa aba gabarito aqui, beleza? Para ficar igualzinho o arquivo que vocês estão recebendo aí. E aí, eu tenho aqui, ó, a receita e tenho as despesas. Então, imagina que eu trabalho numa empresa que ela fornece esses serviços aqui: BPO financeiro, contabilidade, fluxo de caixa e plano de negócios. E aí, as despesas delas, elas vêm com salário e marketing, bônus para os funcionários, vale refeição e vale transporte. E aí, eu quero colocar aqui essa movimentação. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, primeiro, colocar uma validação de dados simples aqui, de modo que ele pegue o título dessas colunas, beleza? O primeiro passo é sempre colocar o título dessas colunas. E aí o título dessas colunas, eles têm que ser uma palavra só, beleza? Porque se você tiver espaço aqui e tal, dá problema na validação de dados. Então sempre tenta colocar uma palavra só aqui, ó, ou receita ou despesa. Então não poderia colocar aqui tipos de despesa. Daria problema, beleza? Então sempre receita, despesa, né? Uma palavra só na tua validação de dados. E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, na célula G5, dados, e aí depois que eu vir aqui em dados, eu vou clicar aqui, ó, do lado de texto para colunas, em validação de dados, beleza? Esse íconezinho aqui de certinho e errado. Cliquei aqui nesse cara, e aí eu tenho aqui, permitir qualquer valor, eu vou trocar para lista, tranquilo? E aí eu vou vir aqui na fonte. Uma coisa que você provavelmente sabe é que dá para você selecionar células aqui, ó, nessa validação de dados, e aí ele ia pegar tudo que está escrito aqui nessa célula que está aqui atrás da minha cabeça. Porém, o que a gente pode fazer também? Não sei se você sabe, mas se você quiser escrever uma validação simples, 2, 3 palavras só, você pode separar essas palavras por um ponto e vírgula. Então é só você escrever receita, ponto e vírgula, despesa. E aí o que vai acontecer? Essas opções aqui vão aparecer na validação, ó. Vamos ver? Então eu escrevi receita, sem aspas, sem nada, ponto e vírgula, despesa. Dei um ok e aí já vai aparecer aqui, ó, receita e despesa. Beleza? Primeiro passo da validação a gente já fez. Depois que a gente fez essa validação aqui com a receita e com a despesa, eu vou chegar aqui e vou formatar essas duas tabelas aqui, ó, como tabelas, tá? Então eu cheguei aqui, vou selecionar aqui essa tabela inteira, ou eu posso chegar aqui e arrastar com o mouse, ou eu posso clicar numa célula que está aqui e pressionar Ctrl T, beleza? Ctrl T de tatu, seleciona aqui todas as colunas de uma tabela e todas as linhas, beleza? Se eu tivesse uma tabela, né, vamos supor aqui, ó, vou botar aqui para você, ó, se eu tivesse aqui uma tabela com 2 colunas, se eu apertasse o Ctrl T, ele ia selecionar todos os valores daquela tabela. Então, ó, Ctrl T, selecionei aqui, tranquilo. E aí o que a gente vai fazer aqui agora é, eu vou chegar aqui e vou vir na página inicial. E depois que eu vim aqui na página inicial, ó, do lado de arquivo e do lado de inserir, tenho aqui a página inicial, eu cheguei aqui, ó, em formatar como tabela.
aqui do lado de formatação condicional e de estilos de célula, formatar como tabela, você pode escolher o estilo de tabela que mais faz sentido para você. Eu particularmente gosto muito desse estilo aqui, porque as linhas vêm cinza e branco, eu acho que fica mais fácil, né, para as pessoas entenderem os dados que estão ali. Já selecionei aqui o azul, criar tabela. Minha tabela tem cabeçalhos? Sim, eu peguei o cabeçalho também, ó, então eu vou marcar, beleza? Então, dei um OK. E aí eu já tenho aqui a tabela. Eu vou colocar aqui o mesmo nome dessa coluna, ó, receita. Beleza? Então, ó, no nome da tabela. Então eu vim aqui, cliquei na tabela e abriu a guia design de tabela. Vou chegar aqui em nome da tabela, receita, ó. Cliquei aqui na receita. Viria para você tabela 1, tabela 2, tabela 3, você vai nomear aqui como receita. Então você vai escrever receita e dar um enter. Mesmo esquema eu vou fazer para cá. Então eu vou selecionar aqui a tabela de despesa, selecionei com todo mundo, ó. Se eu quisesse selecionar também de um outro jeito, eu posso chegar no cabeçalho, Ctrl Shift, seta para baixo, e aí ele vai selecionar todo mundo até o final. Vou vir aqui na página inicial, formatar como tabela, e depois eu venho aqui, ó, no estilo que a gente gosta aqui, você pode escolher, pode ficar livre aí para escolher qualquer um. Tranquilo? Minha tabela tem cabeçalhos, porque eu selecionei a partir do despesa, então pode dar um OK. E aí no nome da tabela, ó, abriu a guia design da tabela. No nome da tabela, eu vou selecionar aqui, ó, e vou escrever despesa. Tranquilo? Mesmo nome aqui dessa coluna, tá? Então, ó, despesa, dei um OK. E aí o nome da tabela ficou despesa e o nome da coluna ficou despesa também. O nome da tabela ficou receita e o nome da coluna ficou receita também. Tranquilo? Então, se você chegou até aqui, se você conseguiu já aprender alguma coisa nova, algum atalho, a validação, por exemplo, que provavelmente você não deve ter conhecido, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque se você quiser receber aulas como essa aqui, toda semana, de graça, você vai ter pelo menos 3, de Excel, VBA e Power BI. Então, conto contigo. Se você está gostando do vídeo até agora, deixa o like e vambora aí para o conteúdo. Agora, na descrição da movimentação, a gente vai colocar a validação. Ou seja, se eu marcar receita, ele vai ter que puxar esses dados aqui. E se eu marcar despesa, ele vai ter que puxar esses dados aqui. É isso que a gente vai fazer agora com a validação de dados. Então, eu vou vir aqui na descrição movimentação, né, na célula G7. Vou vir aqui em dados. E aí, eu vou selecionar aqui, ó, a validação de dados também. Então, ó, validação de dados. E aí, eu vou vir aqui, mesmo esquema, e permitir qualquer valor para lista. Para fonte, eu vou ter que usar uma fórmula, tá? Você não precisa também colocar só valores aqui dentro da validação. Você pode usar fórmulas aqui, sem problemas. E a fórmula mais comum que é usada é a fórmula indireto. Vamos lá, antes da validação, só para você entender como que a gente vai fazer referência a uma tabela aqui dentro do Excel. Se eu chegar aqui e colocar igual despesa, ó, ele vai me dar uma tabela aqui, ó, tá vendo? A despesa é uma tabela. E se eu colocar um colchetes, ele vai colocar, ó, o nome das colunas. Então, para eu fazer referência à coluna despesa da tabela despesa, eu teria que fazer isso aqui, do mesmo esquema para receita. Então, ó, receita, ele pega a tabela toda. Se eu tivesse várias colunas, ele traria todas as colunas. E aí, aqui, ó, se eu escrevo receita de novo, ele pega essa coluna. Então, por exemplo, vamos supor que eu tire o nome aqui dessa coluna e bote aqui atuar, tá? Então, ó, coluna vai ser atuar agora. Então, se eu colocar aqui da tabela receita, coluna atuar, ele vai trazer aqui, ó, essa coluna aqui para mim, beleza? Então, só para você entender aí como que faz referência a uma tabela. E agora, eu vou chegar aqui na validação de dados, tá? Então, ó, cliquei aqui na validação de dados. Depois eu vim aqui em permitir qualquer valor, vou trocar para lista. E agora, para eu fazer referência a um intervalo, a um objeto dentro do Excel, seja um intervalo de células, seja uma célula, seja uma aba, eu posso usar a fórmula igual indireto, beleza? Então, ó, troquei de permitir para lista e aí eu venho aqui na fórmula indireto. Se para fazer aquela validação, para fazer referência àquela coluna, eu tinha que pegar o nome da tabela, colocar um colchetes e o nome da coluna, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa com indireto. Então eu vou colocar o nome da tabela, só que ao invés de escrever receita, a tabela aqui não está na célula G5, eu quero despesa da coluna despesa. Então o que eu vou fazer? Clico no G5 e aí eu tenho que colocar o colchete. Só que como eu coloco o colchetes ali se eu estou numa fórmula? Eu vou concatenar, então vou botar o E comercial, abro aspas para colocar um texto, coloco aqui o colchetes e fecho as aspas desse colchete. Depois eu vou concatenar com o quê? Com a célula G5 de novo, que é o nome aqui da minha coluna, ó, despesa. O nome da tabela é igual ao nome da coluna.
Agora, depois que eu fiz aqui, ó, o concatenado, né, do colchetes e coloquei a célula, agora eu preciso fechar esse colchete. Então, o que eu vou fazer? Concateno de novo, abro aspas, colchetes, fecho as aspas. E aí, depois eu fecho o parênteses da indireto, dou um ok. E aí, o que acontece? Eu já tenho aqui, ó, referente às despesas. Se eu troco aqui para receita, eu já tenho aqui BPO financeiro, contabilidade, fluxo de caixa e plano de negócios. Beleza? Então, assim que a gente faz uma validação de dados condicional. Então, recapitulando. Primeiro passo, formatar as tabelas. Exatamente, então eu coloquei o nome da tabela igual ao nome da coluna. Eu formatei aqui como tabela na página inicial. Então, formatar como tabela, página inicial. Depois, eu vim aqui e coloquei os tipos de coluna que eu tenho. Então, eu tenho receita e despesa nessa validação de dados. E aqui, eu usei a validação de dados com indireto, seguindo essa fórmula aqui. Beleza? Então, era isso. Espero que você tenha gostado demais. E se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o like se te ajudou. Dá essa moral aqui pra gente. Isso faz com que o vídeo seja distribuído para mais pessoas também aqui no YouTube. Beleza? Pode ter outra pessoa procurando esse vídeo como você, querendo aprender nesse vídeo como você. Então, deixa o like aí. Se você curtiu a aula, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você receber videoaulas como essa. Tranquilo? E, além disso, se você está precisando, cara, aprender Excel para se destacar no mercado de trabalho, a gente deixou aqui no link da descrição o nosso método completo, que é o Mapa do Excel. O Mapa do Excel é um curso, um método desenvolvido aqui pela Atuar, que já tem mais de 4.000 alunos e que tem mais de 30 horas de conteúdo, em que a gente vai te ensinar desde o básico até o mais avançado, como isso aqui, gravação de macro, construção de dashboards e muito mais. Beleza? Então você vai ter certificado, suporte a dúvidas, vários anos de acesso. E para você ver como tudo funciona, é só você ir no link da descrição. Tem uma página lá que vai estar te explicando passo a passo. Só clicar lá e ver como funciona o curso. E eu te vejo na próxima página lá do link da descrição. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço.